investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá! Bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e pelos canais da People to Biz no Spotify e no YouTube. Nosso entrevistado desta semana dispensa apresentações. Romero Rodrigues foi cofundador do Buscapé, startup que abriu as portas para o Venture Capital no Brasil depois de fazer uma saída de 342 milhões de dólares com a venda para o grupo sul-africano Naspers lá em 2009. Com toda a bagagem que reuniu como empreendedor na primeira fase da internet brasileira, decidiu pular o muro para, nas suas palavras, ajudar outros empreendedores a empreender, primeiro como investidor anjo e depois como sócio da Redpoint Ventures, fundo de Venture Capital. Seu faro para identificar startups com alto potencial é invejável. Dos 24 unicórnios nascidos no Brasil até dezembro do ano passado, investiu em 9 deles, entre eles Creditas, Gympass, Rappi e Olist. Sua tese é simples: investir em startups que identifiquem as muitas dores que um país como o Brasil tem para curar. Recentemente, Romero se tornou Managing Partner da Headline, gestora de Venture Capital que se uniu aqui no Brasil à XP Inc. Ao anunciar a união com a XP, ele explicou o modelo inédito da Headline. Temos um time de gestão completamente independente, com experiência de operação e investimentos em startups, uma firma de VC global trazendo os melhores insights, práticas e tecnologias, e o poder e alcance de um dos principais protagonistas do mercado financeiro brasileiro. Nossa missão será ajudar o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e startups no país e democratizar o venture capital entre os investidores brasileiros. Com a XP como sócia, teremos todos os recursos necessários para avançarmos nessa direção. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você construiu lá atrás o Buscapé, na fase zero da internet, foi super pioneiro. A partir da saída do Buscapé, foi aberta uma porta para investidores, né, para Venture Capital. Até você comenta aí no teu prefácio do livro, né, a gente não falava em startup, a gente falava em empresa.com naquela época, nova economia. Se é que é possível fazer uma comparação, que comparação você faria daquele momento da tua saída do Buscapé para o momento de hoje, no cenário do Venture Capital aqui no Brasil? Eu acho que teve uma evolução tremenda. O ecossistema estava começando a ser montado depois de um inverno nuclear gigantesco, que foi do estouro da bolha até a saída do Buscapé. Nada aconteceu do estouro da bolha até a saída do Buscapé. Depois da saída do Buscapé, que os investidores viram que era possível você atravessar todo o ciclo de venture capital, de financiamento por estágio, e fazer uma saída lucrativa do outro lado, o mercado começou a se desenvolver. Mas a primeira coisa que mudou de lá para cá é que os empreendedores, que é a matéria-prima do nosso mercado, aumentaram em quantidade e em qualidade. Eles se poliram e eles se aperfeiçoaram. Então você vê cada vez mais um número maior de jovens querendo empreender. E até a saída do Buscapé, isso não estava acontecendo. A gente teve casos de professores que chamavam a gente para falar sobre empreendedorismo, porque viram que a grande maioria dos alunos, aconteceu isso com o Borges no Bandeirantes, a grande maioria dos alunos queria ser funcionário público, por causa da estabilidade do Bandeirantes. Aquele momento de mundo despertou vontade de empreender, os empreendedores de lá para cá se sofisticaram, o mercado aumentou muito. Quando o Buscapé foi vendido, a gente tinha 2 anos, 3 anos, eu acho, no máximo de iPhone. Então, assim, a popularização dos smartphones e o número de brasileiros conectados explodiu, então o mercado ficou muito maior e muito mais rápido de ser acessado. Então, uma startup que lançava alguma coisa nova conseguia testar rapidamente já se o mercado recebia bem aquela ideia ou não. E a gente teve o desenvolvimento do ecossistema de investidores também. Então, a gente começou a ver investidores anjo, depois aceleradoras, fundos de seed, fundos de venture capital, como o da Redpoint, fundos de growth ao longo desses anos. E não por acaso, e aí eu tenho um gráfico que mostra bem isso, o ciclo a gente sempre acredita que é alguma coisa entre 7 e 10 anos entre a startup ser criada e ela ser vendida ou atingir um status de unicórnio. E não por acaso, 6 ou 7 anos depois
que esse novo ciclo de investimento começa no Brasil, a gente começa a ver as primeiras empresas atingindo esse status de unicórnio. 99, Móvel e uma série de outras empresas. Tem até um quadro que mostra bem isso. Eu acho que essa combinação de fatores que gerou essa pungência aí do nosso ecossistema como ele é hoje. E com o volume que a gente vê hoje sendo investido em venture capital em geral, em startups. Quando a gente volta mais um tempo e compara com o que aconteceu em 2000, 99, 2000, a mudança é ainda maior, né? É mais drástica. Então, lá em 99, 2000, a gente nunca teve um ecossistema de investidores. A gente teve por um breve momento ali de 6 meses todos os atores do mercado tentando investir. O próprio Buscapé, quando fechou com a iPlatform, a gente tinha recebido 8 propostas. E assim, uma foi de uma incubadora, a outra eram de ex-executivos de telecom que estavam investindo como anjo, a outra era de um banco de investimento gigantesco da Inglaterra, a outra era de um fundo dos Estados Unidos. Quer dizer, você tinha tudo junto e misturado. Hoje os investidores estão separados em estágios. O anjo investe no estágio dele, a aceleradora, incubadora no estágio dela, o fundo no estágio dele, o banco de investimento no estágio dele, e assim por diante. Naquela época, não. Estava uma zona completa. Não existia nenhuma cultura de empreendedorismo digital, então você não tinha nenhum founder comprovado, então tinha muita gente saindo de banco de consultoria para montar startup, ou de grandes empresas, mas que não necessariamente tinha o DNA que é preciso para founder, que não é nem melhor nem pior, é só diferente, né? Mais resiliência, mais adaptabilidade, menos estabilidade. E o mercado era ridículo perto do que é o mercado hoje. Se hoje a gente tem 170 milhões de pessoas conectadas no Brasil, naquela época a gente tinha literalmente 170 mil. O nosso primeiro plano de negócio apontava que em 99 ia ter cerca de entre 150 e 200 mil usuários de internet. Lá atrás, há 20 anos atrás, quando tudo isso começou, quando era tudo mato alto, 23 anos para ser preciso, a grande barreira era a tecnologia. Então, as startups, as .com, né, na época, os sites, como a gente também falava, porque naquela época você era portal, você era site, não tinha esse negócio de startup. Eles levantavam dinheiro para construir e desenvolver a tecnologia. E aí a grande barreira estava nisso. Uma vez que você desenvolvia a tecnologia, você estava na frente. Então a tecnologia que eles desenvolveram no Buscapé levou um ano e meio para alguém copiar, porque não era simples. Então você saía na frente. Então era muito difícil, às vezes, você colocar o produto no mercado e acertar e conseguir depois ganhar tração. Hoje é o contrário. É muito, muito fácil você colocar um modelo de negócio no mercado. Não tem mais barreira tecnológica. Teve uma democratização enorme da startup, dos negócios digitais. Então, eles eram restritos a engenheiros elétricos lá atrás, por isso que todos os founders da geração de 2000 eram, na sua grande maioria, engenheiros elétricos, e hoje você tem pessoas de todas as profissões empreendendo digitalmente. Por quê? Porque foram criados todos os componentes, todas as pecinhas de tecnologia necessárias. Lá atrás, quando a gente montou o Buscapé, quando o Submarino montou a loja dele, ele tinha que desenvolver o próprio PayPal, a própria Stone, o próprio software de ERP dele, o próprio software de controle de gerenciamento de warehouse, a própria loja online. Hoje não, hoje com R$50 por mês você tem tudo isso pronto, conectado, integrado, e não demora um ano para desenvolver, né? Demora 5 minutos para contratar. Então a barreira não é mais a tecnologia. Então ficou muito mais fácil empreender, mas a competição, por outro lado, é maior, porque você vai ter competidores surgindo uma semana depois, e não mais um ano depois. Então o go-to-market ficou mais importante. Como é que você vai para o mercado, como você ataca o mercado e como você cresce, passou a ser o grande desafio do empreendedor de 2020 comparado ao empreendedor de 2000. E, bom, aí nessa tua jornada ajudando empreendedores a empreender na Redpoint, você investiu em muitos negócios e vários deles se tornaram unicórnios. Inclusive, no ano passado, o Brasil bateu o recorde de unicórnios. Olhando para o futuro agora, nessa nova jornada
na Headline. O que você enxerga daqui a 5, 10 anos, particularmente para o mercado brasileiro ou para o mercado global de startup e venture capital? Quando a gente soma a minha, vamos dizer assim, carreira como investidor e como gestor de venture capital, porque eu investi em 30 startups antes, a gente soma, contando até 31 de dezembro do ano passado, 24 unicórnios. Desses 9, eu tive algum envolvimento, ou seja, via o fundo ou diretamente como investidor. O Nubank, eu não tive pessoalmente nenhum investimento, mas meu sócio, o Jeff, que está hoje comigo na Headline, teve, porque a Redpoint dos Estados Unidos investiu. E eu acho que isso não vai terminar simplesmente porque, pelo menos não tem como terminar tão cedo, simplesmente porque os unicórnios dos próximos 7 anos já estão encomendados. Essa árvore de tâmara que dá frutos depois de 7 anos, a gente vem plantando novas árvores ao longo dos últimos 7 anos. Então, é óbvio que precisa regá-las e cuidar delas, mas, em geral, a fornada de unicórnios de 2023, 24, 25, 26, 27 já tá no forno, já está quentinha. É óbvio que essas companhias vão precisar de novas rodadas de capital, à medida que elas vão atingindo diferentes estágios, mas a gente está olhando hoje para o resultado do que foi plantado há 7 anos atrás. Então, quando a gente olha para o Neon, a gente está olhando para alguma coisa que recebeu o seu primeiro investimento institucional de um VC há provavelmente uns 7 anos atrás. Eu não tenho o número do Neon, mas eu tenho um gráfico que mostra quando todos os unicórnios foram criados e quando eles viraram unicórnio, que a gente vai colocar aí nesse artigo também. A gente tem um cenário talvez momentâneo de empresas de tecnologia sofrendo na Bolsa, né, com baixa no valor das ações e tal. Você acha que isso é momentâneo? Traz algum impacto de curto prazo ou de médio prazo? Faz parte do jogo? Como é que você enxerga isso? Eu não sei dizer se é longo prazo ou curto prazo, mas eu acho que é algo importante e que pode favorecer, na verdade, no médio e longo prazo, o ecossistema, porque a gente teve muita liquidez nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos. Na minha opinião, isso fez com que muitas startups privilegiassem o crescimento a qualquer custo frente a um crescimento saudável e sustentável. E eu acho que uma correção eventual no mercado público já começa a impactar o mercado de growth, de mezanino principalmente, que são aqueles investimentos pré-IPO. A gente já não está tendo IPO, então já começa a afetar os mezaninos e a gente já começa a ver um ou outro sinal de fundos de growth, como Tiger, voltando atrás em alguns term sheets e em alguns valuations. A consequência disso é que na hora que você achar esses valuations no equity e achata no mezanino e depois achata no growth, você fatalmente vai achatando nos estágios anteriores. E isso eventualmente leva tempo, não é instantâneo, tem um buffer, mas deve sim chegar ao early stage. Então, se está tendo correção nos valuations públicos, acaba tendo correção na série F das empresas, que corrige a série E, que corrige a série D, que corrige a série C, que corrige a série B, que corrige a série A, que corrige o valuation do seed e assim por diante. Agora, é um efeito chicote, ele leva um tempo para chegar, mas ele começa sim nos mercados públicos. Deve acontecer uma correção nos próximos anos. Por que isso é saudável? Primeiro, ele é saudável porque, que nem eu falei, vai distinguir quem está crescendo de forma sustentável, rápido, mas sustentável, e quem está crescendo a qualquer custo, mesmo com os unit economics ruins, deteriorados. O que é os unit economics deteriorados? É aquela startup que está vendendo, a gente brinca, está vendendo $1 por 90 centavos. Então, assim, vender $1 por 90 centavos é óbvio que você vai crescer rápido, todo mundo quer comprar. O que tem que crescer rápido é vender $1 por mais de $1, né? E conseguir, mesmo que você não consiga pagar as contas, pelo menos você tem que ter uma margem bruta, um gross margin positivo. Crescer com gross margin negativo é vender $1 por 90 centavos, não faz sentido. O outro motivo que é bom é que ele abre oportunidade para os investidores e para os fundos de venture capital a terem uma safra extraordinária nos próximos anos. Então, imagina que os fundos, quando acontece essa correção, eles vão poder investir em ativos muito bons por um preço mais justo
né, do que o preço que estava sendo praticado recentemente, que pelo excesso de liquidez e pelo altíssimo valuation das empresas listadas, estava um pouco inflado. Então, isso significa o quê? Um retorno melhor para os investidores que investirem ao longo dos próximos 3 anos. Então, isso tudo acaba sendo, na minha visão, positivo. E não é diferente do que aconteceu em outros ajustes de mercado que a gente viu no passado. Dá para dizer que a gente está tendo aí um estourinho ou um estouro de uma bolha, e isso vai tornar o mercado mais seletivo e talvez mais justo para os investidores, assim, mais. Eu acho que a gente está tendo uma correção. Uma correção. Uma um bolha, porque uma aí... bolha a gente talvez esteja tendo em ativos cripto, NFTs, e que todo mundo compra a moeda X porque ela vai subir e não porque ela tem. Você vê a Dogecoin, quanto vale? A Dogecoin era um meme, era uma palhaçada, era só para ver se algum trouxa comprava. E vale o que vale. Ali eu acho que é bolha. Aqui não é bolha, aqui é simplesmente. Não é bolha por quê? Porque os valuations podem estar puxados, mas estão todos justificados, quer dizer, não é um múltiplo em cima de nada, de pó, de vento, é um múltiplo em cima de números que as empresas têm, só que, não é mais 15 vezes receita ou 10 vezes receita. Agora você está valendo 6 vezes receita, mas você tem receita, você tem lucro. Sim. Ou você não tem lucro, você tem crescimento. Então, não é bolha. Também não é bolha porque não tem aquela característica de um monte de pessoa física entrando porque vai subir e não importa muito o que eu estou comprando, tá? A maioria das pessoas que está colocando, a maioria dos cheques que estão sendo escritos é tudo por gente grande, por adulto. Então são investidores institucionais, profissionais que estão escrevendo os cheques e marcando esses valuations. No passado, a bolha de 2000 era a bolsa e era um monte de poupança de famílias nos Estados Unidos e no mundo inteiro que estavam lá em ações da Netscape, da AOL, da Yahoo, e quando aquilo derreteu totalmente com a poupança das pessoas físicas. Então, eu acho que isso tem mais risco de acontecer em cripto do que em tech. Então, no termo bolha, eu acho que ele não se aplica. Não é uma especulação, né? Na verdade, não é uma especulação. Tem negócios concretos rolando, né? É um ajuste de valuation e temporário, tá? Eu não acho que é um ajuste eterno. Pelo contrário, é um ajuste temporário e a gente deve ver ao longo dos próximos 3 anos uma recuperação disso. O mundo vai continuar privilegiando o crescimento. Você acha que a pandemia puxou esses valuations para cima de alguma forma? A pandemia digitalizou, o pessoal brincava que ia digitalizar muita empresa, mas ela digitalizou mesmo foi o CPF. Ninguém conseguiu passar por esses 2 anos sem ter uma conta no iFood ou no Rappi, que eu orgulhosamente estou envolvido nos dois, sem ter uma conta no Zoom, né, sem usar vários serviços digitais, porque senão você estava completamente desconectado, você não tinha como comer, não tinha como pedir farmácia, você não tinha como ver a família. Existiu sim uma curva forçada de digitalização em geral. Do CNPJ, sim, mas do CPF principalmente. Você teve, sim, uma recuperação muito rápida da Nasdaq, das ações de tecnologia, e agora você está tendo um pouco de ressaca desse movimento. E isso acabou puxando muito os salários dos executivos de TI, né, Romero? Esse se tornou hoje um grande gargalo para o desenvolvimento das empresas, né, digitais. Não só TI, mas talento em geral. Sim. As áreas de marketing, growth, né, as áreas de venda e desenvolvimento também. Mas desenvolvimento o Brasil tem um histórico de estar em déficit na formação de tecnólogos, né? Não é novo. O que piorou agora, e talvez com o fim da pandemia possa ou não melhorar, mas o que piorou é que as startups americanas, assim como as startups europeias e de vários países do mundo, que tinham uma cultura que era muito comum de todo mundo trabalhar no escritório, né? Não existir home office antes da pandemia, contratavam pessoas que estavam disponíveis só nos Estados Unidos. Então, uma startup do Vale do Silício, uma startup de Boston, até contratava pessoas de outros estados e mudava a pessoa. Mas contratar alguém do Brasil para trabalhar é um processo complicado. Você tinha que pedir um visto especial, você tinha que investir muito para trazer. O brasileiro tinha que ser muito bom para ir trabalhar numa startup na América Latina, simplesmente porque é muito investimento pelo lado da companhia, para poder
relocar ele. Com a pandemia e todo mundo trabalhando em home office, isso se flexibilizou. Nem precisa ser um cara tão talentoso, mas um dev qualquer que está no Brasil, que está na Argentina, que está em qualquer lugar do mundo, para trabalhar remoto, uma vez que não tem mais a necessidade de presença física. Então, isso inflacionou demais os Pagando o salários. cara em dólar, né? Exato, Ou em porque euro. muitos devs que ganhavam 120 mil por ano no Brasil começaram a receber proposta de 120 mil dólares e não reais por ano. Então, quintuplicou do dia para a noite. Então, isso, sem dúvida nenhuma, se tornou também um desafio para as empresas brasileiras, né? Para Uhum. reter esses talentos e para contratar esses talentos. Olhando aí para esses 5, 10 anos, tem setores específicos que vocês estão mais de olho, que vocês acham que vão tracionar mais, ou tem oportunidade em tudo que é canto? O que vocês enxergam? Assim? Porque, na verdade, o portfólio que você vem construindo é um portfólio bem diversificado, né? Do ponto de vista de modelos de negócio, setores de atuação, né? Vai continuar sendo Eu assim? sigo acreditando na diversificação. Ela é muito saudável para um mercado como o brasileiro, por alguns motivos. O primeiro é que, se você tem um fundo grande, como os que a gente costuma ter, e focado num segmento só, você pode não encontrar, a gente tem que investir em 20 a 25 empresas por fundo. Você pode não encontrar empresas boas o suficientes naquele vertical, tá? A fintech, é PropTech de imóvel, é sei lá o quê. E aí, naturalmente, você baixa a barra. E isso afeta diretamente o retorno do fundo. Então, vamos supor que, por algum motivo, nos próximos 3 anos, a gente não tenha um número de founders muito bom no setor 1, sei lá, fintech. Mas o fundo está mandatado para investir em fintech. Então, apareceu uma empresa de saúde, health tech, maravilhosa, putz, não pode investir. Apareceu uma empresa fazendo alguma coisa de Web3 ou metaverso, putz, não pode investir. Vou ter que investir nas menos piores de setor financeiro, então. Ruim para todo mundo. O segundo é que a gente não sabe onde vai estar a inovação, né? E a gente não sabe exatamente que tipo de problema os founders super talentosos dos próximos 3 anos vão estar tentando resolver. Então, a gente pode mudar a tendência rapidamente de um lado para o outro. Então, por exemplo, o Fundo 1, no começo, investiu muito em fintech. Antes até de Nubank crescer, por nenhum motivo, só pela análise de ter founders muito bons e ter uma ineficiência muito grande e muita oportunidade no setor financeiro. Então, investimos em Creditas, investimos em Pismo, investimos em Minutos Seguros, entre várias outras. No final do Fundo 1 e no começo do Fundo 2, a gente começou a prestar muita atenção no que os founders estavam fazendo em saúde. Investimos em Memed, em Gesto, em Vitude, em Sami. Inclusive, dessas duas já foram adquiridas, né? A Memed, que hoje é a maior plataforma de prescrição digital, e a Gesto, que era uma descorretora de saúde. Veio a pandemia, a gente já tinha investido nesses negócios, eles sofreram uma aceleração tremenda. Mas a gente não investiu por causa da pandemia, a pandemia veio depois. O Fundo 2, a gente teve 3 investimentos na área de PropTech, de propriedade, de imóvel, né? Condocon, House e casas. Poxa, não é porque a gente queria investir em PropTech naquele ano, era porque surgiu boas oportunidades. Então, o fundo ele é agnóstico, para ser diversificado, porque algum setor pode estar excelente para investir hoje, mas daqui 7 anos, quando a gente for se desfazer da posição, pode estar péssimo, então não precisa correr esse risco. E segundo, a verdade a gente monta um portfólio porque a gente não tem, ninguém tem como ter certeza aonde vai despontar alguma tecnologia inovadora nos próximos 3 anos. Então a gente tem que estar olhando tudo. Dito isso, a gente tem uma tradição muito grande em software, tanto para enterprise quanto para SMB, para pequenas e médias, e tem consumer internet como um todo, né? E aí entra fintech, entra saúde, entra comércio eletrônico, entre outras frentes dentro de internet. O que eu acho que a gente vai ver é um conjunto de novas tecnologias e o Web3 surgindo. Então, eu acho que, e não só a gente, talvez o mercado todo, mas a gente vai estar com uma lente especial para olhar oportunidades em
5G e IoT que vai surgir, né? O 5G vai revolucionar a parte de IoT. A gente quer estar próximo para olhar oportunidades de DeFi e NFT, né? Que no fundo acaba sendo public blockchains, metaverso, Web3. Então, todas essas frentes novas, eu acho que vai, sem dúvida nenhuma, ter muito empreendedor talentoso tentando desenvolver novas aplicações e criando categorias completamente novas. O Brasil vem demonstrando um potencial grande de gestação de unicórnios e desenvolvimento de empresas que estão se tornando globais, né? Você mencionou aí Nubank. O que você acha que falta, se é que falta alguma coisa para o Brasil entrar de vez na rota da inovação e se equiparar a outros mercados onde, por exemplo, agora a Headline atua e investe? O fato e a principal vantagem da gente participar de uma plataforma global como a da Headline é poder trocar essas experiências. E sim, o que acontece em outros mercados influencia a forma como a gente olha as startups no Brasil. Então, o fato da Redpoint Estados Unidos ter investido na ThreadUp foi fundamental para a gente fazer nosso investimento na Repassa, que foi comprada recentemente pela Renner. Então, sim, essa conexão global facilita muito a criação de convicção, porque são dois desafios. Um é você encontrar a startup, então conseguir fazer essa originação, e o segundo é você criar convicção rápido para poder ser mais ágil e investir antes de outros fundos. Em relação ao desenvolvimento do mercado brasileiro, eu acho que a gente quebra em 2 pedaços, ou talvez 3 pedaços. Um é o empreendedor, e aí é pau a pau. Assim, os melhores empreendedores brasileiros são tão bons ou melhores que os melhores investidores americanos ou europeus. O empreendedor americano tem muita estabilidade na economia e na política americana. Então, o brasileiro, ele olha todos esses frameworks, trabalha com eles, mas ele fala, calma, isso aqui é Brasil, tudo pode acontecer, então eu preciso ter um plano B. Então, ele é muito mais adaptável. A adaptabilidade do empreendedor brasileiro é ímpar, né? Aí a gente tem o segundo ponto dos 3, que é o ambiente em que você está inserido. E aí o Brasil joga a favor por ter muita ineficiência, então tem muita dor, então, portanto, tem muito problema para ser resolvido, né? Então isso é positivo, mas por outro lado você tem um custo altíssimo de fazer negócio no Brasil, você tem uma carga tributária altíssima, você tem um custo em cima de labor, em cima de funcionários proibitivo, tá? Então atrapalha. O terceiro é o tipo de tecnologia que esse mercado está predestinado a desenvolver. Tudo tem exceção e eu vou dar exceção também. Mas Israel é minúsculo. Nenhuma startup de Israel desenvolve um produto para Israel. Ela já desenvolve um produto global, né? E mais, Israel tem uma conexão muito forte entre governo, né, e junto do governo o exército, principalmente para a parte de cybersecurity, as universidades e o mercado privado, né? E tem um estímulo muito grande, eles chamam de hélice tripla. Então, um incentiva o outro no desenvolvimento de tecnologia. Então, uma tecnologia que está sendo desenvolvida numa universidade é contratada pelo governo e um fundo pode ir lá investir e tirar aquele pessoal de dentro da universidade. A universidade já está com um percentual que já está definido que é dela. O governo garante que vai continuar cliente. E tudo isso funciona de uma forma muito sincronizada. No Brasil, até recentemente, você não podia ter nenhuma parceria de uma universidade pública com entidade privada. O inverso, quer dizer, um Google que surgiu dentro de Stanford nunca aconteceria no Brasil, porque ele ficaria preso dentro da USP e nunca poderia ser comercializado. Mudou recentemente na lei, não quer dizer que já mudou na prática, não mudou ainda praticamente nada na prática. E como resultado é fácil, me aponta uma startup investida por um fundo primeira linha que tenha sido spin-offada de uma universidade pública, ou mesmo de uma privada, tá? Até agora não me lembro.
Então, quando a gente olha para Israel, eles são muito bons em tecnologia de ponta, né? Tecnologia de fronteira, em criar uma tecnologia que nunca foi feita em nenhum lugar do mundo, completamente inovadora. Quando a gente vem para o Brasil, é um pouco o inverso. O Brasil é grande o suficiente para poder acomodar uma solução no mercado interno que vire uma empresa de $1 bilhão. E o Brasil tem todas essas ineficiências e muita possibilidade de criação de modelos de negócio. Então, a inovação no Brasil não está na tecnologia de fronteira, na maioria dos casos. Ela está justamente no modelo de negócio, na criação de aplicações. Ah, Romero, o que é isso? Bom, o que é isso é simples. O Nubank inovou em modelo de negócio. Ele não escreveu ali um tipo de código, um tipo de algoritmo que nunca existiu em nenhum lugar. O Gympass, inovação de modelo de negócio. Ele nunca escreveu nada ali que já não existisse. Não é que ele escreveu o algoritmo do Google, né? Não é que ele criou o filtro do TikTok, que você vira um cachorrinho ou que deixa a menina feia bonita, ou que faz um reconhecimento de voz e transforma em texto e entende o humor, se a pessoa está triste ou está feliz, né? Se o cliente vai comprar ou não, que nem tem muitas ferramentas americanas que fazem isso hoje em dia de vendas, você já sabe na conversa se o cara está começando a desistir da compra ou não, porque o algoritmo começa a analisar os tons de voz e as frequências. Quer dizer, isso existe no Brasil? Existe. Você tem uma Cyberlabs do Marcelo Salles, que a gente investiu, que é uma empresa de ponta de inteligência artificial. Você tem uma Pismo, que é provavelmente uma das melhores plataformas de processamento de pagamento do mundo, está indo para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, fez uma rodada agora grande com Accel, com SoftBank, é uma empresa que a gente investiu bem lá no comecinho e um dos grandes destaques do nosso Fundo 1, mas é minoria. A grande maioria são aplicações, o que seria uma inovação em modelo de negócio usando tecnologia, mas não necessariamente desenvolver uma tecnologia que nunca foi vista em nenhum lugar do planeta, não é um chip quântico e nada disso. E a gente poderia fazer isso? Poderia. A gente não consegue porque a gente não consegue ter uma área acadêmica suportada por mercado e governo e vice-versa, né? Os Estados Unidos conseguem os dois. Nos Estados Unidos você tem núcleos muito fortes de conhecimento e de pesquisa, né? E pesquisa aqui é importantíssimo. E aí a gente pode citar uma universidade atrás da outra, mas que seja Stanford de um lado e MIT do outro, já resolveria. Se a gente tivesse um Stanford e um MIT no Brasil, já resolveria muita coisa. E que estão fazendo uma pesquisa científica, mas também uma pesquisa científica com finalidade comercial e que conseguem spin-offar essas ideias. E, ao mesmo tempo, é um mercado de 350 milhões de pessoas com um percentual gigantesco de classe média, em que, obviamente, se você tiver 1% de qualquer mercado nos Estados Unidos, você já é uma companhia bilionária. Então, ele casa os dois. Ele tem mercado suficiente para você desenvolver aplicações, inovações de modelo de negócio, e ele tem academia suficiente para você desenvolver tecnologia de fronteira. Vale só lembrar que o Buscapé, de certa forma, nasceu dentro da USP, né, Romero? Nasceu dentro da USP e é tecnologia de fronteira. A tecnologia que a gente usava para capturar os preços não existia em nenhum lugar do mundo. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be